Fala galera, bonito canal Leg Trânsito, aqui é Ronaldo Cardoso trazendo mais um Leg Trânsito Responde para você. Se você quer participar, procure o nosso Instagram, @legtrânsito, por essa postagem aqui e deixe lá a sua dúvida, mas não pode esquecer da hashtag Leg Trânsito Responde. A gente só seleciona as questões que está com a hashtag Leg Trânsito Responde. Bacana? Bora então para a primeira dúvida. Quem mandou foi o Cícero Santos e ele perguntou: em setembro eu tirei minha permissão para dirigir no Ceará. Em janeiro eu vou voltar a morar em São Paulo. Como é que eu faço para receber minha CNH lá? Obrigado, Ronaldo e Fabiano, vocês ajudaram muito. Fala, Cícero, parabéns primeiramente por ter conseguido aí tirar a sua habilitação, ainda que provisória por enquanto, mas já é a sua habilitação, né? E bacana você ter agradecido aí a contribuição que eu, Fabiano, estamos fazendo aí, demos, né, para essa conquista por meio do nosso canal. Esse é o nosso objetivo. A gente fica muito feliz em saber que te ajudamos e mais feliz ainda por receber o seu agradecimento. Olha, não tem segredo não. Voltando para São Paulo, você, quando for solicitar a sua habilitação definitiva, vá no Detran com o endereço lá de São Paulo, né, com o seu comprovante de residência atualizado, faça a atualização do seu endereço para São Paulo novamente e aí solicite lá mesmo em São Paulo a sua carteira definitiva. Tranquilo? Não precisa nem de avisar nada lá no Detran do Ceará. Basta que atualize seu endereço junto ao Detran de São Paulo, atualizou, ali mesmo já emitem aquela guia, né, de taxa do estado para você pagar e então o Detran emitir a sua habilitação definitiva que já vem com o endereço de São Paulo. Obrigado pela sua pergunta. A Cléia Lopes perguntou: gostaria de saber se dentro das 20 horas aulas de direção, o instrutor tem que ensinar tudo, como por exemplo, baliza, ré. Eu terminei as 20 aulas sem ter me ensinado, agora preciso de aulas extras para poder concluir o processo. Olá Cléia, tudo bem? Muito boa a sua pergunta, essa é a dúvida de muitas pessoas. O que eu digo é o seguinte: se você não dirigia nada, se você nunca colocou a mão na direção de um carro, nunca pilotou, que certamente deve ser o caso, até porque, né, se você já aprendeu alguma coisa antes, foi de forma irregular, porque a única maneira legal de você aprender a dirigir hoje é na autoescola. Então, considerando que você não dirige nada, 20 aulas realmente é pouco. Considere que essas 20 aulas é o número mínimo exigido pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, é comum que a pessoa que não dirige nada chegue ao final das 20 aulas sem estar preparada ainda para o exame, o que muitas vezes impede até dela ter passado por todas as manobras. Eu, particularmente, gosto de ensinar todas as manobras dentro das 20 aulas, ainda que a pessoa não esteja no ponto de aprender determinada manobra. Eu vejo que ela não está preparada ainda para enfrentar uma manobra no morro. Mas eu levo, mostro, pelo menos para ela entender, conhecer. Mas isso vai muito da metodologia de trabalho de cada um, tá? Esse é o jeito de eu trabalhar. Claro que cada instrutor tem a sua forma diferente de trabalhar, ele tem o seu plano de aula, ele tem o seu perfil como aluna. Você também não pode se comparar com outros alunos, você é você e tem as suas dificuldades. Não dá para dizer que a Maria vai ter que fazer igual a Joana, não tem jeito, né? Então é isso, vamos respeitar o plano de aula de cada um, a forma de trabalhar de cada instrutor. E é claro, se você pensa, se você entende que de alguma forma o seu instrutor está te enrolando, que ele está queimando ali tempo da sua aula, fica só no WhatsApp, dando voltinhas sem explicar nada, sem motivo nenhum, aí sim você deve se preocupar. E claro, o primeiro lugar que você deve ir para reclamar é na direção da própria autoescola. Bacana? Obrigado pela sua dúvida. O Rafael perguntou o seguinte: gostaria de saber se nos estacionamentos privados de uso coletivo, em shopping, supermercado, a fiscalização é somente nas vagas de idosos deficientes ou se pode ser autuado também, por exemplo, um condutor sem cinto de segurança ou um motociclista transitando sem capacete. Desde já agradeço, grande abraço. Rafael, muito boa a sua dúvida e é o seguinte, isso acontece direto aí nas redes sociais, o pessoal está questionando sobre isso. Pode fiscalizar, sim, essas áreas privadas de uso coletivo, área de estacionamento e vias pertencentes a áreas privadas aí. Por exemplo, como você mesmo disse, em shoppings, por exemplo, estacionamento de shoppings, supermercados. Só que é o seguinte, sem infrações são de competência do município e algumas infrações quem fiscaliza é o Estado. O município, o órgão municipal, quando estiver fiscalizando ali dentro, que é o agente municipal de trânsito, ele deve se restringir a fiscalizar as áreas de estacionamento só. Até porque habilitação, por exemplo, falta de habilitação, nem é uma fiscalização de competência do município, então não teria como ele fiscalizar isso, certo? Mas ainda outras infrações, por exemplo, o capacete que você citou, a falta do capacete, ou a falta do cinto de segurança,
O município tem competência para fiscalizar isso, só que o Código de Trânsito restringe o município quanto a esse tipo de fiscalização dentro de áreas privadas. Presta atenção, o Código diz que o município tem competência para fiscalizar nessas áreas apenas o estacionamento. Agora presta atenção em outra coisa. O Estado, o órgão executivo do Estado, o DETRAN, ele pode fiscalizar todas as outras infrações dentro dessas áreas, por meio da Polícia Militar ou dos seus próprios agentes, são os agentes do DETRAN. E aí acontece o seguinte, às vezes tem um agente do DETRAN, um policial militar ali dentro da área de estacionamento, fiscalizando e vê o camarada sem capacete, sem cinto. Pode autuar sim, tá? Não tem habilitação? Pode autuar sim, mesmo nessas áreas privadas de uso coletivo. E tem uma outra situação que é quando o órgão municipal tem convênio com o órgão estadual. Se o órgão municipal de trânsito tiver convênio com o DETRAN, o que acontece? O órgão municipal pode fiscalizar essas infrações de competência do Estado. E aí pode sim fiscalizar também outras infrações. Então, há casos e casos, inicialmente o que eu posso dizer é isso. Município fiscaliza apenas estacionamento. Estado fiscaliza todos os outros tipos de infração. Inclusive, o estacionamento ele é uma infração de competência do município. Então, o Estado não poderia fiscalizar, por exemplo, a Polícia Militar ou a agente do DETRAN, não poderia autuar dentro das áreas privadas de uso coletivo aquele veículo que está estacionado de forma irregular dentro do estacionamento do shopping. Não poderia, mas tendo convênio com o órgão municipal, acaba fiscalizando também. O Sonilson Van perguntou o seguinte: olá, professor, vou começar as aulas práticas de direção e a dúvida é a seguinte: sei que o simulador não é mais obrigatório, porém a autoescola que eu estou tirando, eles usam o simulador e falaram que fica a meu critério usar ou não. Você acha que é melhor usar o simulador ou o próprio carro? No próprio carro é melhor ter as aulas práticas. Responde aí, desde já. Obrigado, fiz o seu curso, adorei, graças a Deus consegui passar na prova graças ao seu curso. Aí, Sonilson, muito bom, hein? Inteligente isso. Foi direto do nosso curso online. Se você ainda não conhece, vou deixar aqui no card, nos comentários e na descrição o curso online que o Sonilson está dizendo, que é preparatório para a prova teórica. Bacana? Olha, a sua dúvida foi a seguinte: você acha melhor eu fazer o simulador para tentar ter ali uma preparação antes de ir para o carro? Ou é melhor ir direto para o carro? Bom, minha opinião, sua opinião pessoal, tá? É óbvio que outros profissionais podem discordar. Eu acho que é melhor ir direto para o carro, tá? É muito melhor, o aproveitamento é muito maior, a aula é mais barata, você já está com a mão no que interessa, que é o dirigir o carro propriamente. O simulador pode até ter lá a sua finalidade, mas em pontos bem específicos eu não trocaria uma aula de carro por uma aula de simulador. Obrigado pela sua dúvida. O Felipe Vieira perguntou: olá, Ronaldo, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu fiz a minha prova teórica hoje, mas a dúvida que eu quero tirar é que o número das autoescolas físicas na minha cidade diminuiu muito. Umas porque estão irregulares, não conseguem renovar o registro, né, certamente, e outras porque faliram mesmo, falência. Já ouvi até assunto que iriam mudar a questão dos alunos terem aula de maneira agora online. Depois faria a prova teórica e que as autoescolas físicas só dariam aulas práticas. Qual a sua opinião sobre isso? É verdadeira essa informação? Felipe, atualmente a legislação de trânsito só prevê esse curso preparatório para a prova teórica no modo presencial. Não existe a possibilidade de você fazer isso online. Nós aqui do Autoescola Online até oferecemos o curso online, mas como um complemento, porque eu sei que tem muita gente que vai na autoescola, assiste o curso e não consegue se preparar adequadamente. Às vezes tem com a cabeça muito quente, lá na aula ele não consegue, lá na autoescola. Ele não consegue se engajar ali com o pessoal e não absorve do jeito que precisava. Aí o que ele faz? Compra o nosso curso online, faz e aí sim fica preparado. Tem todo o suporte comigo, professor Ronaldo, a nossa equipe, mas ele é um curso complementar. Por enquanto ele ainda não é homologado. Se você me perguntar se eu acho bom ou ruim, eu vou dizer que acho bom, porque o nosso curso online, por exemplo, tem ajudado, já ajudou, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade, milhões de pessoas. Muitas, a maioria delas, pessoas que estavam agarradas ali na prova teórica, não conseguia passar e fazendo aula na autoescola não resolvia. Aí a gente sugeriu o curso online, ela fez e passou. Então, quer dizer, é bom? É bom. É claro que tem que ser uma ferramenta bem utilizada, porque um curso online também na mão de picareta vai dar bode, né? Vai dar errado. Então é isso, cara. Esses são os dois lados da moeda. É importante saber que o curso online é bom sim, desde que ministrado com responsabilidade e que o objetivo seja a aprovação do candidato. Obrigado aí pela sua pergunta, tá? O Felipe Vieira perguntou: qual a sua opinião sobre aplicar aulas de direção defensiva e legislação de trânsito nas escolas públicas e particulares a partir da alfabetização do 9º ano? Ou as aulas é igual aplicado nos países lá fora, a exemplo dos Estados Unidos?
Bom, Felipe, em relação às aulas lá nos Estados Unidos, eu não posso te falar nada porque eu não conheço a sistemática lá dos Estados Unidos. A gente vê muita coisa aí na internet, muita coisa fake também, mas como é que realmente acontece lá, eu não sei te dizer, até porque nos Estados Unidos, cada estado tem a sua modalidade, a sua forma, né, de preparar esses condutores. Mas eu acho super interessante, inclusive, essa questão da aula aí na escola, no colégio convencional, regular, é muito interessante, inclusive isso é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Por questão de regulamentação, de minúcias, isso ainda não foi implementado. Mas é muito interessante sim, eu acredito que vai ser aplicado. A uma hora dessa o MEC aí resolve acordar para a situação do trânsito, que é tão importante, tão relevante para a segurança pública, né? Que traz tantas mortes e feridos no trânsito, e percebe que a questão de aplicar o conhecimento de trânsito nas escolas convencionais, regulares, ela vai muito além de preparar uma pessoa para tirar uma carteira. Ela está preparando ali um pedestre, um ciclista, um passageiro de um veículo. Bacana? Muito boa a sua pergunta. A Conceição Souza perguntou, para andar acima de 40 km por hora até 60, se eu usar a terceira marcha, vai prejudicar o motor? Obrigado, um abraço. Conceição, entre 40 e 60, a terceira marcha ela é até bem aceita, não chega a trazer prejuízo para o veículo, não. Claro que passou de 40 aí, você já pode começar a pensar em colocar uma quarta, senão vai acabar consumindo muito combustível no seu veículo. Claro também que depende muito da situação que você está dirigindo. Se é num avião onde não tem como desenvolver velocidade maior, fica ali sempre variando entre 40, 50, chegando algumas vezes a 60, a terceira cabe até bem. Agora você está numa rodovia, pista livre, um via de trânsito rápido, dá para desenvolver? Passou aí dos 40, já começa a pensar em puxar uma quarta, que a marcha fica mais frouxinha, né? Mas estando em local plano, o veículo não requer tanta força e nesse caso ele vai consumir menos combustível. Tá? Prejudicar o motor não prejudica não. O JJ Alves perguntou, a multa não chegou em minha casa, como eu saberei a validade para pagamento da mesma? Meu veículo pode ser apreendido por multa atrasada? Já estou com o documento atualizado do ano. JJ Alves, tem uma série de poréns em torno disso aí, né? Não chegou na sua casa, é o primeiro porém. Não chegou por quê? Porque seu endereço estava desatualizado, talvez não tivesse alguém em casa, ou porque o órgão de trânsito de fato não enviou para você a notificação da penalidade. Eu acho difícil o órgão de trânsito não enviar a notificação da penalidade. Agora preste atenção, a notificação da autuação, que é diferente da notificação da penalidade, o guarda lá, o agente de trânsito, te autuou, aquele ainda não é a multa. O órgão de trânsito tem que enviar a notificação, o aviso dessa autuação para você em no máximo 30 dias. Pronto, enviar para você assim, expedir, colocar no correio. Normalmente chega aí com uns 15 dias, por aí, que é para não extrapolar o prazo e esse processo acabar sendo arquivado. Agora, uma vez que você foi notificado da autuação, fez a sua defesa prévia ou não, e depois vem a penalidade, olha, o órgão de trânsito resolve te punir, te penalizar, ele tem aí, na verdade, tem o período prescricional do processo, que é de 5 anos. Então, após o órgão de trânsito ter notificado da autuação, ele tem 5 anos para poder aplicar a penalidade e te avisar, te notificar. Então, talvez seja esse também o caso, tá? Então, não dá para saber, que a pergunta foi bem ampla, né, bem genérica. Agora você me perguntou, o veículo pode ser apreendido porque está com a multa atrasada? Não. Primeiro porque não existe apreensão. Mas vamos considerar que você quis perguntar assim, será que ele pode ser guinchado, levado para o pátio por causa dessa multa atrasada? Também não. O que não pode é o veículo estar sem o licenciamento. E o licenciamento anual só é emitido se o veículo não tiver pendência de multas, dentre outros, obviamente. Então, certamente o que aconteceu com o seu veículo foi o seguinte, você foi autuado, recebeu a notificação da autuação e está esperando a multa até hoje. Só que o órgão de trânsito tem 5 anos para fazer isso. Não fez por enquanto. Como não fez, chegou a data de emitir o seu licenciamento, ele emitiu o licenciamento do seu carro está regular. Pode transitar tranquilamente, tá? E ainda que já tenha sido emitida essa multa aí, a notificação esteja para chegar para você, mesmo assim não tem problema nenhum. Isso pode incidir em não licenciamento no ano seguinte. O ano que vem, para emitir o licenciamento, eles vão puxar essa multa e ver se ela está paga ou não. Ali na fiscalização de trânsito, basta que você apresente o licenciamento atual. Está em dia? Tá. Bora. Não vai dar multa, não vai dar autuação, não vai dar reboque, não vai dar nada. Bacana? Muito boa a sua pergunta. E a Sidneia perguntou, quando a pauta vence, o que fazer? Oi, Sidneia. É o seguinte, pauta venceu. O que é a pauta? É o processo de habilitação e vale por 1 ano. Venceu.
você tem que ver como é que funciona aí no seu estado. Aqui em Minas, por exemplo, basta que a pessoa vá na autoescola, emite-se uma taxa de inscrição e aí ela paga aquela taxa e o processo dela é reaberto. É reaberto por mais um ano, aproveitando os cursos e aulas que ela já fez. Ela não vai precisar de voltar na clínica fazer psicológico, nada daquilo. Vai precisar de fazer a prova teórica, mas o curso teórico não, já está liberado. Fez a prova teórica, se você já tiver feito as aulas de direção no processo que venceu, aproveita tudo, você já vai direto para o exame de direção. É simples, pagou a taxa, revalidou o processo, aproveitando as aulas que já fez. Bacana? Agora tem estado que não aproveita nada, aí tem que pagar a taxa e recomeçar do zero, tá? De qualquer maneira, o trajeto a ser percorrido é esse. Na autoescola, na maioria das vezes resolve, se não, é no Detran ou Ciretran, que é a circunscrição regional do Detran. Bacana? Foi lá, solicitou a reabertura do seu processo, se é no estado que aproveita as aulas, pronto, beleza, está resolvido. Se não, começa do zero e toca novamente, conforme se você nunca tivesse começado o seu processo de habilitação. Muito boa sua dúvida. E a Juliane Ribeiro perguntou, como ter noção do meio-fio na hora de estacionar? Olha, Juliane, certamente a sua dúvida é em relação à distância do meio-fio, né? Se eu quero encostar, tem hora que eu fico longe do meio-fio. Aí eu percebo que fica longe, da próxima vez eu tenho que encostar um pouco mais, toco com a roda no meio-fio ali e vai marcando o pneu, estragando a roda. Enfim, não é legal, né? Olha, a melhor maneira de explicar sobre isso é mostrando, né, com a mão no volante ali. Para isso, eu e a Fabiana temos aí pelo menos 2 vídeos, eu me lembro de ter, sobre essa questão do alinhamento aí com o meio-fio, com câmeras mostrando ali pontos de referência. Então vou deixar aqui no card, vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo. Procura aí pelo link, né, alinhamento com o meio-fio, distância do meio-fio, clica lá, eu tenho certeza que vai te ajudar. Obrigado pela sua dúvida, tá? Então tá aí, esse foi mais um Leg Trânsito Responde, obrigado pela sua participação. Se você não nos segue nas redes sociais, procura lá no nosso Facebook, nosso Instagram, que sempre muita coisa interessante e novidade aparecendo por lá. Obrigado, até a próxima!